Olá, pessoal. Começar agora mais um episódio do nosso podcast Cura Sem Fronteiras. Hoje, convidado muito especial e de forma presencial, Dr. Rafael Sabogal, de Manaus, no estado do Amazonas. Está aqui presente de forma muito especial, de corpo presente, vamos dizer assim, porque a gente tem feito esse podcast com convidados que atuam em outros estados normalmente de forma online, eu e o Pedro Figueiredo, e a gente teve a grata surpresa de encontrar o Dr. Rafael Sabogal, que é ortopedista pela Sociedade Brasileira de Ortopedia, membro titular, e que está no nosso estado trabalhando aqui por uma temporada e por acaso eu consegui, uma coincidência muito boa, num telefonema, ele falou, olha, eu estou aqui. Eu falei, pô, que coisa boa, eu ia fazer esse podcast online e conseguimos fazer de forma presencial. Portanto, seja muito bem-vindo, Dr. Rafael Sabogal, que é pioneiro na técnica de Figueiredo, já faz há muitos anos, tem uma experiência muito grande, e hoje a gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco com ele, saber como é que foi esse início dele e a apresentação de alguns casos que ele resolveu mostrar para a gente. Portanto, seja bem-vindo. Fala um pouquinho, Sabogal, como é que foi esse início. A todos, boa noite, doutor Figueiredo, boa noite, Pedro. Bom, o meu início na técnica de Figueiredo foi mais ou menos em 2020. Eu normalmente trabalhei em hospitais infantis e estive uma temporada trabalhando no Hospital 28 de Agosto de Manaus, que é um hospital referência da técnica, com o Dr. Alessandro Muniz. Aí começamos a fazer, tinha curativo de Figueiredo para fazer, eu não conhecia a técnica, não sabia. Aí eu fui apresentado à técnica pelo Dr. Espinosa, um preceptor nosso lá de Manaus, e sempre tomando orientações com o Alessandro, que tem uma experiência muito grande. Meus primeiros casos, uns 2 anos e meio aproximadamente, eu trabalhei na tentativa e erro, vamos dizer assim. Faz assim, faz desse jeito. Olha, não achei legal, o que é que eu faço? Pegava a orientação e ia fazendo minha curva de aprendizado conforme as orientações dos colegas que trabalhavam na técnica de Figueiredo já com mais antiguidade. Então, no seu primeiro caso, o seu primeiro contato com a técnica foi em torno de 2020, né? Mais ou menos, 2020. Lá mas teve uma super orientação do Dr. Alessandro. Você me referiu que fez o curso da técnica. Sim. Em 2023, no início, o Alessandro sempre me insistia, faz o curso, tu vai aprender coisa boa, tu já está operando, vai te capacitar. Aí me convenceu, fui fazer o curso, que de fato foi um divisor de águas na maneira de tomar decisões dentro da execução da técnica de Figueiredo. Como ele disse no começo, eu era empírico, faz assim, faz assado, não tinha a base teórica para você fazer a técnica de maneira adequada. E depois isso te trouxe segurança, né? Muita segurança, principalmente nas indicações, e depois que eu entrei no grupo dos que já temos o curso de Figueiredo, a discussão de casos é muito ampla, as dicas de colegas que estão operando constantemente fazem um crescimento exponencial na sua maneira de ver a técnica e de aplicá-la. Inclusive, tomou coragem para outras aplicações, né, Sabogal? Depois do curso, você expandiu mais as indicações da técnica, né? Teve mais segurança para indicar em outros tipos de lesão? Sim. Eu trabalho lá em Manaus, no Instituto da Criança do Amazonas, que é um hospital que é referência na parte de trauma e de muitas sequelas que chegam no público infantil. É o único hospital que faz cirurgia eletiva ou emergência retardada no estado. Aí eu tenho todos esses pacientes que muitos têm deformidades congênitas, alterações já de pós-operatórios falidos. Sim. Por outros colegas, outros serviços, que chegam para resolver os problemas. E a técnica me trouxe muita segurança para resolver problemas que eu, como não tenho formação em cirurgia de mão, não sei fazer retalhos, não sei rodar retalhos microcirúrgicos. Sim. E a técnica me facilitou essa parte para resolver alguns problemas. Muito bom. O Alessandro sempre fala que vocês trabalhavam juntos lá e tudo, em um hospital em Manaus com um movimento muito grande, né?
Então, nessa época que você estava atuando lá, que teve o primeiro contato e tudo com a técnica, o volume realmente muito, muito grande de pacientes que estavam sendo usados, fraturas expostas, enfim, eu queria que... Expostas, pacientes com complicações, fasciotomias de muito tempo abertas. Aí fazia o plantão de sábado à tarde e sempre tinha marcado algum Figueiredo para fazer. Aí eu comecei a crescer com minha curva de aprendizado. Sim. E depois que fiz o curso, já estava sozinho no ICAM, mas mesmo assim, qualquer decisão que eu tomo, consulto o Alessandro, que é uma fonte de informações muito boa, excelente colega para trabalhar. Sim, eu perguntei no sentido de que lá, de fato, naquela região, há uma necessidade, havia uma carência de métodos para poder tratar lesões tão grandes, porque o Alessandro sempre fala do picada de cobra, situações inerentes de jacarés, arraias. Né? Na pediatria, nós temos muitas lesões por abração. Criança que todo mundo usa Havaiana no Amazonas, todo mundo usa chinelo, ninguém joga bola calçado, ninguém anda de bicicleta, de tênis, todo mundo é de chinelos. Então, tem muitas lesões abrasivas que expõe tendão, moe o osso e fica tudo exposto. Então, a gente precisa de cobertura. E o Figueiredo proporcionou essa possibilidade. É interessante, porque a gente sempre falou sobre isso, né? A gente vive, às vezes, numa situação onde temos tantos recursos e vários colegas que fazem a microcirurgia e nem sempre é assim. Lá eu imagino que o Alessandro e talvez mais um, que especializa em retalhos, e os demais casos, às vezes, ficavam sem tratamento, né? Ou com um tratamento como a amputação era levado muito em consideração. Hoje você acha que isso diminuiu muito, Samuel? Diminuiu muito, e uma coisa que chama a atenção é assim, a velocidade com que a criança reage. Então, o que me chamou muito a atenção é assim, você faz o Figueiredo esperar 2 meses. Em 1 mês você já encontrou a evolução de um adulto. Isso. Então, a criança nos dá muito essa possibilidade de você trabalhar em patologias que você pode ser mais agressivo, porque o resultado da repetilização é muito bom deles. É muito rápido em criança, e dependendo da faixa etária, então, é inacreditável como que refaz. Muito bom essa experiência. Eu queria aproveitar para você mostrar uns casos que trouxe aí para a gente, já seu início. Fica à vontade. Esse foi o primeiro caso que eu fiz com a técnica, uma ponta de dedo. Eu tinha assistido, já auxiliado o Dr. Espinosa, que me ensinou a técnica, e decidi, vamos experimentar nesse dedo. E decidi acompanhá-lo durante as 8 semanas do tratamento, com uma boa evolução. Aí, por exemplo, a sorte desse doente é que ele não tinha lesão de polpa digital. Eu não sabia que eu tinha que colocar a prótese para proteger a placa ungueal nessa época. Leito ungueal. Ele tinha lesão só da polpa. Só tinha da polpa. Então, por exemplo, evitamos... E o curso me abriu essa informação, peguei no curso. Entendeu? Então, vale a pena para quem está interessado na técnica realizar o curso por causa disso. Informações que você, no dia a dia, não vê, e quem faz, já faz automaticamente. Não é uma informação que é muito válida. Claro. Entendeu? Agrega. Já uma ponta de dedo não tem nem graça. Para quem está começando, é toda a graça do mundo. Verdade. Então, assim, seguindo assim... É uma lesão grande da polpa, né? Era uma lesão grande da polpa. Uma oblíqua grande. Nessa época, eu fazia muito a técnica do atazoio, VY. Sim. Mas tinha muita necrose de retalho, as complicações normais do atazoio, né? Sim, e decidi, nesse caso, começar com Figueiredo. Aí comecei a pegar gosto e deu certo, graças a Deus. Aí, acompanhamento dele. Todas as semanas acompanhava ele. E quando eu tirei a prótese com 8 semanas, estava dessa forma. Totalmente epitelizado. E essas lesões oblíquas volares da polpa sempre são um desafio, né? Porque são um desafio. Você acaba... Os retalhos, muitas vezes, não conseguem chegar pequenos, né? Não vão ter e a vantagem desses casos pequenos que você pode fazer um pronto atendimento. Sim. Em todo lugar tem um coletor de urina que você pode utilizar e dá para você resolver muitos casos sem hospitais de alta complexidade. Perfeito. Segundo caso é uma criança... Muito bom, hein? Que é uma sindactilia recidivada. Uma criança do interior, foi operada por um colega cirurgião geral
que ele tratou como se fosse uma tripa, né? Ele abriu, cortou e suturou e ele recidivou. O que chama atenção é na parte da planta do pé, ele fez uma fibrose, uma cicatriz muito grande. Ia fazer uma técnica convencional para a sindactilia, mas não tinha como fazer os flaps nesse tecido. Sim. E comecei a debridar, ficou... Era um tecido endurecido na região endurecido, plantar. Exatamente. E ele fica totalmente isolado. Quando eu tirei, não tinha cobertura nenhuma. Sim. Aí a única opção que surgiu na minha mente nessa hora, fazer o Figueiredo. Aí fui acompanhando o Figueiredo, coloquei, isolei um dedinho dele e a parte plantar onde tirei o calo. Aí a evolução dele. Perfeito. Durante os curativos. Tomou cuidado, dá para ver Volta um pouquinho só para chamar a atenção. Colocou a prótese na unha dele lá, mais uma anterior, mais uma. Olha lá, uma prótesezinha bem bacana ali. Tomou cuidado de preservar o leito. Procurei preservar tudo. Curioso para ver os detalhes disso aqui. Pode passar. Olha lá, a unha já em crescimento. Beleza. Ficou excelente. Aí a retirada e satisfeito. Esse é o resultado final ali, Esse é o resultado final. Muito bom, muito bom. Perfeito, um caso complicado pra caramba, uma recidiva estranha, assim, no sentido que fez uma retração muito grande, um bloco cicatricial na planta. Porque uma característica dos pacientes do interior é que chega em Manaus, me opere, pelo amor de Deus, você opera, vai embora. Sim. Aí o paciente provavelmente, quando o cirurgião operou, não acompanhou, foi embora e colou tudo de novo. Sim. E comigo eu deixei ele ir lá em Manaus até resolução do caso. Não fugiu. Bom. Terceiro caso. O terceiro caso é um paciente de 13 anos, que ele já tinha feito 3 cirurgias de limpeza para osteomielite. É do interior do Amazonas também, da cidade de Barcelos. E a mãe me procurou, doutor, o que eu faço? Aí eu expliquei para ela a opção que eu teria da técnica de Figueiredo, que ia tirar tudo em bloco, tirar o material, que a fratura já estava quase consolidada, não estava completamente. Ia fazer um debridamento amplo para poder colocar a prótese. Queria demorar quase 4 ou 5 meses do tratamento dela. Ela concordou em fazer e começamos o tratamento. O primeiro debridamento foi um debridamento que eu costumo dizer que um debridamento oncológico com margem de segurança. Retirou a placa, tiramos a placa, lavamos todos os buraquinhos, curetamos todos os buracos. Tinham várias lojas, né? Sim, exatamente. Tiramos tudo que tinha dentro do osso e ficou uma imagem não muito bonita de ser vista no começo. Na segunda imagem, nós temos com 7 dias de evolução. O primeiro curativo. Primeiro curativo. Certo. Era meu primeiro caso depois do curso. E é uma coisa para chamar muito a atenção. Quem está começando tem medo desses hematomas. Acho que lesou alguma coisa. Foi a primeira coisa que eu pensei. Certo. Sangrou e fez um coágulo gigante e cometi o erro de drenar ele. Nesse pontinho aqui, eu drenei o hematoma. Aí depois, não faça isso, que vai atrasar a evolução. E isso eu esperava que mudasse o tempo. Sim. E incrível, ele continuou um tempo normal, evoluiu bem. Isso que eu digo da criança, ela reage muito bem. Você pode até dar uns deslizes com a criança, que ela te permite esse tipo de coisa. Isso é uma boa de falar, porque é uma situação que eu até comentei pouco. Mas esse tipo de hematoma, quando a gente vê, ele é bom. É uma imagem boa. Hoje eu sei, no dia eu não sabia. Não, e no começo também, que surgiu o primeiro, nós não sabíamos também. Sempre foi naquela... Mas hoje, tanto em criança como em adulto, isso significa que a região vascularizada ali, o debridamento foi perfeito. Tem que ter sangramento num debridamento ósseo bem feito, né, Sabogal? E da forma que você fez aí foi ótimo. E ficou esse hematoma. No grupo nós discutimos esse hematoma. Exatamente. Foi muito bom que os colegas... isso aí é bonito demais. Eu apresentei depois que eu tinha drenado. Que eu atendi a criança de tarde e postei à noite no grupo. Foi muito bom esse Mas... e aí depois evoluiu para esse aspecto já normal, habitual nosso. Habitual de Figueiredo. Certo. Aí, na troca da prótese, com 97 dias, mais ou menos, eu troquei essa prótese. Fiz uma troca. Fiz uma troca e optei por uma prótese maior.
Eu tinha uma área já boa e decidi fazer uma maior para ver se conseguia revitalizar mais essa parte que já tinha ganho essa granulação. Vou aproveitar mais um comentário. Isso é o que a gente preconiza hoje mesmo. Suturar sempre na área boa, cobrindo a maior área possível. É a atualização da técnica, exatamente como foi feita aí. Não fica, diminuiu na hora da troca, bota menor. Não, bota do mesmo tamanho. Maior, exatamente. E uma coisa maior, que eu faço muito no trauma hoje, aquelas escoriações que tem área raiada. Sim. Eu arranco toda a área raiada, deixo uma único orifício para poder fazer a prótese. Perfeito. E só com a evolução. Nesse momento ali, com 90 dias, já não aparecia mais, na troca pelo jeito não aparecia mais osso, né? Não. Estava essa imagem aí do lado. O dia da troca. Sim, perfeito. Só fiz aquela limpeza com gás, lavei e reestruturei a prótese. Interessante que para chegar nessa fase, a parte infecciosa já tinha sido resolvida. Totalmente resolvida. E nós estamos falando de 90 dias, né? Com 90 criança, dias, criança, 13 anos. Espetacular. E o dia que eu retirei, mais ou menos com 60 dias depois da segunda prótese, mais ou menos 150 dias, sobrou essa área central que sugeri para a mãe fazer uma nova mini prótese, mas ela disse, não, doutor, já quero ir embora, faço o curativo lá e evoluiu bem, fechou tranquilo. E a qualidade do osso também melhorou muito, a qualidade do osso. Consolidou bem a fratura. E foi um caso bem desafiador que... deu medo fazer. Meter a cara de abrir tudo e raspar tudo. Não tinha referência de literatura. Sim. Mas, como disse, quando fiz o curso, me abriu os olhos para muita coisa. Isso aí. Entendeu? Então, esse resultado eu considero muito bom. Cresceu até pele do menino que... Isso é uma coisa a chamar a atenção. Tem como é um regenerado, é diferente de cicatriz. A cicatriz ali, nesse caso, vai ficar mais no centro, nesse foco. Você vê que cresce pelo. Então, quer dizer, uma pele de cicatriz não cresce pelo. Cresce pelo, a pele regenerada. E isso tem mostrado, se tivesse uma foto atual, porque isso aí foi na época que você fez. Não, a mãe ainda não voltou, ela deve voltar no final do ano. Fotografar, então, porque vai estar peludinho. Um menino com 13 anos já tem, né? Crescimento melhor. Já é um adolescente. Muito bom, casos ótimos, valeu demais mostrar, conversa boa, porque essas coisas todas aí a gente vai comentando no grupo, quer dizer, cada um que vem aqui e mostra um caso que a gente já discutiu ali. Um que ele colocou lá, porque todo mundo tem uma série grande de casos, escolhe um para de vez em quando para colocar lá para comentar, ou quando outro colega mostra algo parecido. Ele vai lá e fala, eu tenho um assim também. Exatamente. Fique tranquilo. Né? Fique tranquilo. Desse jeito. Porque assim, quando você está lidando com o paciente, começa a surgir dúvidas. Será que você volta para ver? Aí não sei de nada, a gente já pergunta no grupo. E todo mundo já passou por essas etapas, todo mundo está nessa fase de... E cada dia é um crescimento diferente. Então, a técnica nos permite isso. E como eu digo, é uma técnica que é fácil de aplicar. Por exemplo, eu só trabalho com as crianças lá do ICANN. Os colegas do pronto-socorro colocam os figueiredos, aí faz todos os acompanhamentos comigo nos ambulatórios. Sim. Temos bons resultados, os colegas aplicam muito bem a técnica. Então, é uma coisa fantástica que todo mundo consegue reproduzir. Muito importante essa conversa que a gente está tendo por conta da grande experiência que o Dr. Rafael Sabogal tem com crianças. Então, eu sempre falei aqui, a parte eletiva, principalmente sindactilia, que a gente criou a técnica de um único flap, e ele tem mostrado aí lesões, ele tem uma experiência muito grande com lesões traumáticas em crianças. A gente estava conversando sobre isso, e o que chama atenção é a velocidade da regeneração cutânea em pacientes com menor idade. Então, é muito seguro e, além de tudo, é bem mais rápido do que no adulto. Foi o que o Dr. Rafael trouxe, muito bem mostrou aqui para nós. E tem boa aceitação dos pais, porque não tem dor ao curativo. É uma coisa que é muito interessante na criança. Você fala, tio, não vai doer, fica tranquilo. Aí você pega primeiro, lógico, no plástico, né? Aí Sim. Ele não sente, aí ele já tem mais segurança para deixar trabalhar. E a enfermagem, quando acostuma a fazer os curativos, já sabe, chegou um figueiredo, já
prepara o álcoolzinho da criança, passa, tá, conversa, brinca e resolve todos os curativos sem trauma para a criança. Isso é uma coisa interessante. Muito Gase importante. colada, a criança chora, grita, berra. O de Figueiredo não tem isso. Então, até para feridas menos agressivas, menos graves, seria uma boa opção de quem tem que fazer muitos curativos. Exatamente. A técnica seria boa. E a pra gente isso. sabe que gera trauma mesmo, né? A dor gera trauma na criança. E a técnica é muito bem colocada. Não dói nada. É Não dói indolor. nada. O tratamento é indolor o tempo todo. A criança brinca durante o tratamento. E depois, por exemplo, esse garoto, o Gabriel, que é o nome dele, no outro dia da cirurgia já estava pisando de muleta, que ele não conseguia pisar com a placa. Sim. Então foi interessante também isso, que os pais se motivam. ajudam porque veem que é rápida a evolução e a criança não tem dor. Para o pai e a mãe, o que importa é a dor da criança. Perfeito. Eles toleram bem deformidades, cicatrizes, sequelas, mas a criança com dor eles não suportam muito. Perfeito. Excelente observação. Viu aí que lição, que encontro bom hoje, hein? Então fica o agradecimento ao doutor Rafael Sabogal pelo tempo que ele cedeu para estar aqui com a gente, comigo e com o Pedro, e foi muito satisfatório esse encontro aqui, principalmente por ser pessoalmente, né? Presencial. É muito melhor do que quando online é gostoso a gente ter o contato, mas não é tão aquecido quanto a presença. Exatamente. Muito obrigado mais uma vez. Tá? Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui na cidade de Vila Velha para fazer esse podcast. E dizer que, assim, que em Manaus está crescendo muito a técnica, está sendo bem aplicada. E faço a cobrança que o senhor prometeu, o congresso lá em Manaus. A vez que você estava viajando, estava em Santarém trabalhando, não assisti a palestra, E mas é verdade. dessa vez... Vou fazer uma última pergunta que é interessante assim para ouvir a resposta de cada um, ainda mais uma pessoa experiente. Como que você vê a técnica de Figueiredo daqui a alguns anos, daqui a 5 anos, daqui a 10, projetando para o futuro uma técnica que é nova, da maneira como ela já se apresenta, com resultados tão bons como você mesmo mostrou aqui? Como que o seu modo de enxergar a técnica daqui a alguns anos? Bom, eu não diria que tanto 5 anos, acho que uns 2 anos, porque até os acadêmicos já estão fazendo Figueiredo, no pronto-socorro. Tem esse dedinho, doutor, posso botar um plástico? Pode, a gente fica de olho, eles fazem. Então, já entrou na cultura do acadêmico de medicina, que é uma técnica viável e que ele pode usar. Em Manaus, por exemplo, as faculdades têm esse internato rural, Sim. que são cidades que são a 4 dias de barco, 5 dias de barco, Sim. 3 horas de avião, dentro do próprio estado do Amazonas. Sim. Hospitais carentes, não tem anestesista na maioria dos locais. Então, tem que fazer bloqueios e fazer o Figueiredo ajuda muito nesses casos. E os acadêmicos sempre, por exemplo, no meu plantão, que eu fazia quarta noite, acadêmicos sempre ficavam fazendo os Figueiredos e chamavam os retornos com eles mesmos. Então, eles já aprenderam desde fazer até acompanhar. Então, essa é uma coisa importante, porque você faz no pronto-socorro, mas não tem um segmento pós-operatório. Foi o que aconteceu comigo. Em 2020, fazia toda semana, mas não fazia ambulatório de Figueiredo. Então, não sei como que evoluíram meus casos. Sim. A gente sabe que não infectou porque não ouviu comentários, né? Mas... alguns devem provavelmente de alguma coisa errada, que sempre acontece, e isso acontece com quem faz, né? Se você não faz, não vai ter complicações com a técnica. E as complicações, como disse antes, a vantagem é que ele nos permite os deslizes e não nos cobra um preço muito caro, nem para nós, nem para o paciente. Em uma sessão, você corrige 1 ponto, 2 pontos, troca uma prótese e você consegue contornar muito dos problemas que, às vezes, é você que cria, né? Essa questão dos acadêmicos eu acho interessante também, que é muito importante, porque muitas vezes o formando de medicina não vai seguir uma área cirúrgica, né? Não vai fazer cirurgia, não vai fazer ortopedia, vai seguir para a parte clínica, mas ele já consegue identificar uma indicação, um pé diabético, por exemplo, um paciente com a ferida infectada, ele já consegue direcionar ele para um profissional capacitado, porque ele já conhece, já sabe. E saber que o exudato não é pus. Porque Exatamente. a briga é essa, está com pus, manda tirar.
Cirurgião plástico, quando vê, tá com pus, tem que tirar para botar um enxerto. Já tive umas 2, 3 briguinhas lá com o cirurgião plástico por causa disso. Mas não, deixa quieto. O pai, não, o plástico quer fazer, a especialidade dele, você calma, deixa que vai dar certo. E acaba dando certo. O exudato é valioso. É. E é isso aí. Então, quer dizer, a nova safra de médicos e de acadêmicos e de médicos já vem conhecendo completamente a técnica de Figueiredo. É isso que a gente vem observando. Então, exatamente. é aquela história que a base vem forte, né? Não é uma novidade e eles veem que qualquer pessoa pode fazer. Sim. Entendeu? Importante é que eles tenham a vontade de se capacitar na técnica, né? Não é Sim. só dizer, eu faço e fazer Claro. sempre empiricamente, né? E o O empirismo tem uma época da sua vida. Depois tem que fazer da forma correta. Perfeito. O bom disso tudo, quem sai beneficiado com tudo isso são os pacientes que nós vamos conseguir, se der tudo certo, no caminho certo, com aprendizado e evolução ainda maior da técnica, vamos acabar com essa história de amputar membros por perda cutânea, né? Se houver a necessidade, vai ser por perda vascular absoluta e irreversível, mas não por perda cutânea. E de agredir a área doadora. Já acredito, adoro. Compra A briga, base vem, menino. os mais jovens vêm assim. Compra briga, menino. Menino. Beleza. Obrigado, Samuel. Obrigado, Figueiredo.